Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar a terceira e última parte de matrizes, tá? A terceira parte de matrizes também ainda falando com relação à primeira apostila. Na primeira apostila nós temos um capítulo que fala especificamente de determinantes, que está diretamente associado a matrizes. Então nós vamos concluir o assunto de matrizes com determinante. Tá? Determinante. Um determinante pode ser definido como uma função que transforma. Vou mudar aqui. Que transforma os valores de uma matriz quadrada em um número real, associando uma matriz de ordem qualquer com um escalar, com um número, dependendo do valor dos termos dessa matriz. Então, o determinante, a gente consegue obter o determinante, que nada mais é que um número relacionado a uma matriz, só que essa matriz ela tem que ser quadrada, ou seja, é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, a matriz 1 por 1, a matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e por aí vai. Tá? Não vamos calcular, não tem como calcular o determinante de uma matriz 2 por 3, por exemplo. A quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas e quando isso acontece nós chamamos a matriz de matriz quadrada. Tá? Nós vamos estudar a matriz de ordem 1, a matriz de ordem 2 e o determinante, tá? Da matriz de ordem 3. A matriz de ordem 1 é a matriz que só tem um elemento, o A11, ou seja, é o cara que é da linha 1 e coluna 1. A matriz que de ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Então, o determinante da matriz A é o próprio elemento A11. Por exemplo, aqui eu botei uma matriz de ordem 1 e o elemento dela é número 3. O determinante dela vai ser 3. Tá? Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Simples. O determinante de uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada, de duas linhas, duas colunas, ela teria esse formato, ela tem o elemento A11, o elemento A12, o 21 e 22, como a gente viu na aula anterior, o primeiro elemento está referente às linhas, e o segundo número aqui, referente à coluna. Então, esse cara é 11 porque está na linha 1, coluna 1, e esse cara aqui, por exemplo, é o 22 porque está na linha 2 e coluna 2. Tá? Como calculamos o determinante dessa matriz? Nós vamos pegar a diagonal principal, o produto da diagonal principal, então, ou seja, o A11 vezes o A22, menos o A12 vezes o A21. Então, é assim que nós vamos obter o determinante. Então, vamos pegar A11 vezes o A22, menos A12 vezes o A21. Tá? Então, o produto da diagonal principal, que é esse cara, menos o produto da diagonal secundária, 12 e 21, ok? Um exemplo prático aqui, eu botei os elementos, uma matriz que tem o elemento 1, 4, 3 e 10. Então, seria 1 vezes 10 menos 4 vezes 3, ou 3 vezes 4. 1 vezes 10 menos 4 vezes 3. 1 vezes 10 dá 10, 4 vezes 3 dá 12. Então, 10 menos 12. 10 menos 12, eu tenho 10, vou tirar 12. Vai ficar faltando 2, o determinante é menos 2. Ok, gente? Então, a matriz de ordem 1 é muito simples, é o próprio elemento. A matriz de ordem 2, ela é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E a matriz de ordem 3, tá? Que seria, nós vamos estudar o determinante até a matriz de ordem 3, são as matrizes que têm 3 linhas e 3 colunas. Eu vou anexar a esse vídeo, um vídeo que eu tirei do YouTube, explicando a regra de Sarry. Então, tem um professor nesse vídeo que eu vou anexar junto a esse, e o professor explica de maneira bem direta como multiplicar, como calcular, determinar o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, peço que vocês assistam esse vídeo, depois assistam o vídeo que eu retirei do YouTube de um determinado professor. E na próxima aula, nós teremos uma atividade valendo nota sobre determinantes. Tá, gente? Nós já estamos quase terminando essa apostila. Nós vamos falar, depois de determinantes, de logaritmo. E aí sim fechamos a apostila e junto com isso fechamos o primeiro bimestre. Tem algumas atividades aí que eu já passei, então quem está atrasado coloque em dia, mas vai sempre assistindo os vídeos. Os vídeos estão bem direto, bem prático, para que fique fácil as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, aí no mural. Tá, gente? Fica com Deus, um abraço.